Você já se perguntou o que acontece com a mente humana quando ela é despojada de tudo? Da sanidade, do conforto, da própria realidade? Imagine um frio tão profundo que não apenas congela a carne, mas também o tempo, a esperança, a própria alma. No Brasil, temos nossas próprias lendas de desaparecimentos em vastidões inóspitas, de almas perdidas nas profundezas da Amazônia ou nos confins do sertão, onde a linha entre o mundo dos vivos e o invisível se torna turva. Mas o que se deu no Ártico com a expedição de Franklin, e mais especificamente com o navio HMS Terror, é um pesadelo de uma ordem diferente, um terror cósmico que os registros oficiais mal arranham a superfície. Para muitos, a história da expedição de Franklin é um conto trágico de heroísmo e desastre ártico. Homens vencidos pelo gelo, pela fome e pelo desespero, perdidos na implacável passagem do Noroeste. Uma nota de rodapé na grande história da exploração. Mas para a professora Ana Lúcia Fonseca, historiadora e arquivista renomada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma das maiores autoridades brasileiras em narrativas de mistério e segredos de Estado, essa é a mais fria e meticulosa das mentiras. Sua pesquisa, iniciada a partir de documentos obscurecidos e quase descartados, encontrados em um fundo de arquivo naval, que por vias tortas e surpreendentes chegou ao Brasil no início do século passado, sugere algo muito mais sombrio. Não é apenas uma história de sobrevivência fracassada, mas um caso documentado de uma invasão, uma desintegração lenta da realidade que transformou homens em algo inominável, petrificados por uma verdade que a coroa britânica tem, por séculos, tentado silenciar. Essa não é uma ficção, é a reconstrução cuidadosa de um pesadelo real, resgatado das sombras da história. A tragédia sombria do HMS Terror é um mergulho no abismo da psique humana, onde o maior inimigo não é a natureza, mas o que ela esconde. O palco é o Ártico de meados do século XIX, uma paisagem de beleza glacial e terror absoluto. O gelo ali não é apenas gelo. É um monólito, um observador silencioso que respira um frio primordial, anterior à própria vida, capaz de distorcer o espaço e o tempo. As auroras boreais não são luzes dançantes, mas véus fantasmagóricos que filtram a visão de algo que se move sob milênios de permafrost, algo que deveria permanecer adormecido. A bordo do HMS Terror estava uma tripulação de elite, marinheiros experientes, forjados pelos ventos e mares mais cruéis, acostumados à disciplina férrea e à lógica da marinha real. Homens de fé, ciência e ordem, preparados para qualquer desafio da natureza. Eles não eram apenas exploradores em busca de uma rota, mas inadvertidamente, os primeiros a tocarem uma anomalia pré-humana, uma entidade adormecida nas profundezas do gelo, que eles, com sua ambição e determinação, despertaram. Sua experiência se tornou inútil, sua fé na ciência, uma piada cruel. Os primeiros sinais não vieram de uma tempestade devastadora ou de um bloqueio de gelo insuperável. Não, vieram de dentro. Anomalias magnéticas que faziam as bússolas girarem loucamente, transformando a navegação em um jogo de adivinhação com o desconhecido. Cronômetros enlouqueciam. O tempo parecia se expandir e contrair de forma errática. E então, o frio. Não o frio do Ártico, mas um frio errado, como os relatórios distorcidos dos sobreviventes Inuit, os únicos que viram o fim e viveram para sussurrar suas verdades em línguas incompreendidas pela arrogância europeia. O descreveram. Um frio que emanava das profundezas do próprio navio, gelando os ossos mesmo em frente ao fogo crepitante. Um frio de vácuo, de tempo distorcido que congelava a alma. Sons incompreensíveis começaram a vibrar através do casco do terror. Sussurros de pedra, lamentos distantes que não vinham do vento, mas de algo mais profundo, mais antigo. E as visões,
Formas que se moviam na névoa ártica. Aparições fugazes que desafiavam a percepção e a sanidade da tripulação. O medo, a princípio, era o medo do desconhecido, da loucura que a privação poderia trazer. Mas rapidamente, a tripulação compreendeu que a fome e o frio eram triviais comparados à desintegração da própria realidade. A luta pela sobrevivência transformou-se em uma guerra existencial. Suas ferramentas mais preciosas, os gráficos celestes, a navegação precisa, a hierarquia militar, a própria razão, provaram-se inúteis diante de um inimigo que distorcia o espaço e o tempo. A insanidade não era um efeito colateral da privação, mas uma arma, uma invasão psíquica que transformava o medo em paralisia, a disciplina em delírio e, finalmente, os próprios homens em monumentos de gelo ao horror que havia o despertado. No Brasil, falamos de mal de sertão ou peruca de mato, mas isso era algo que sequer temos palavras para nomear. Essa é a história que o gelo não pode silenciar. Uma história de homens que se aventuraram nas profundezas do mundo e encontraram as profundezas de um terror para o qual a humanidade ainda não está preparada. A questão final não é apenas o que aconteceu com os homens do HMS Terror, mas sim o que eles se tornaram e o que essa coisa indizível deixou para trás, à espreita sob o manto branco do mundo, aguardando para ser redescoberta. A expedição de Franklin não foi um fracasso da exploração humana. Foi um testemunho do primeiro e talvez último contato com algo que não pode ser compreendido, apenas temido. Algo que ainda respira, congelado na vastidão da escuridão polar. Dr. Eduardo Braga é um nome que ressoa nos corredores da Academia Brasileira. Um farol de rigor metodológico e ceticismo inabalável. Professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com foco em História da Ciência e Navegação, Braga dedicou sua vida a desvendar os mistérios do passado através de uma lente implacavelmente racional. Sua reputação não se construiu sobre teorias mirabolantes ou especulações sensacionalistas, mas sobre a exaustiva análise de fontes primárias, a minuciosa reconstrução de eventos e a coragem intelectual de desafiar narrativas estabelecidas quando os fatos as contradizem. Ele é, antes de tudo, um desmistificador. Sua metodologia é um monumento à paciência e à perspicácia. Onde outros veem folclore, ele busca registros meteorológicos. Onde há lendas, ele procura por anomalias geológicas ou erros de transcrição. Para Braga, cada evento histórico, por mais bizarro que pareça à primeira vista, tem uma explicação lógica. Um encadeamento de causas e efeitos que pode ser desvendado com persistência e a aplicação correta do método científico. Ele é um arquivista nato, um caçador de minúcias em relatórios esquecidos, diários de bordo empoeirados e correspondências diplomáticas criptografadas, buscando a verdade enterrada sob camadas de tempo e desinformação. A sua entrada no obscuro caso do HMS Terror e da expedição Franklin não foi um salto impulsivo para o abismo do inexplicável. Pelo contrário, foi o resultado de uma curiosidade acadêmica incitada por uma série de inconsistências nos registros oficiais que ele notou durante uma pesquisa paralela sob a influência da geopolítica britânica na exploração polar do século XIX. Braga tropeçou em menções fragmentadas, notas de rodapé ignoradas e lacunas inexplicáveis em relatórios navais, que para a maioria dos historiadores seriam meros descuidos. Mas para o Dr. Braga, essas pequenas rachaduras na narrativa perfeita eram convites para uma investigação mais profunda. O que inicialmente o intrigou foi a estranha uniformidade das explicações oficiais para o desaparecimento dos navios e suas tripulações. Fome, frio, escassez de suprimentos, envenenamento por chumbo. Explicações tidas como definitivas, mas que sob o escrutínio de Braga pareciam simplistas demais para uma tragédia de tamanha magnitude e com tantas pontas soltas.
Ele se perguntava por que uma expedição tão bem equipada e experiente, liberada por oficiais de elite e tripulada por marinheiros veteranos, simplesmente desapareceria, sem deixar vestígios mais claros, além de alguns corpos e anotações frenéticas. Havia uma dissonância entre a competência da Marinha Real e o desfecho aparentemente inepto. Braga começou a coletar e cruzar informações de diferentes acervos. O Arquivo Nacional do Reino Unido, a Biblioteca Britânica, mas também documentos menos óbvios em instituições americanas e, surpreendentemente, até mesmo alguns relatos periféricos em arquivos brasileiros que tangenciavam a exploração global da época. Ele buscou os mínimos detalhes, os nomes dos marinheiros, seus históricos de serviço, as especificações dos navios, os inventários de suprimentos, os padrões climáticos da época, as rotas de navegação planejadas e as alterações reportadas. Ele analisou os diários encontrados, não apenas pelo seu conteúdo manifesto, mas pela caligrafia, pelos espaços em branco, pela ausência de anotações esperadas, por qualquer pista que a frieza do papel pudesse revelar sobre o estado mental dos homens. Sua investigação, que se estendeu por anos em um esforço quase obsessivo, não estava focada em provar a existência de algo além. Pelo contrário, sua meta era encontrar as falhas humanas, as decisões erradas, os fatores ambientais ou até mesmo as intrigas políticas que pudessem ter levado a um colapso tão total. Ele buscou evidências de doenças desconhecidas na época, de motins velados, de falhas estruturais nos navios que os registros oficiais poderiam ter encoberto para proteger a reputação da coroa. Cada documento era um quebra-cabeça, cada palavra uma pista. Ele estava determinado a demonstrar que, por trás do véu do mistério, havia uma verdade tangível, por mais dolorosa que fosse. Foi nesse processo de desconstrução meticulosa que Braga começou a encontrar os primeiros indícios de algo que sua lógica científica se recusava a categorizar. Relatos de testemunhas inuites que, embora fragmentados e filtrados por décadas de reinterpretação, continham elementos que não se encaixavam em nenhuma explicação convencional de frio, fome ou doenças. Havia descrições de homens transformados, de silêncios anormais, de uma doença que não era física, mas da mente. Uma loucura congelante que ia além da privação. Para ele, esses eram inicialmente ruídos, distorções culturais. A imaginação de um povo que não compreendia a tecnologia naval. No entanto, à medida que a pilha de evidências ambíguas crescia e a narrativa oficial parecia cada vez mais um véu forçado, o Dr. Braga, o cético por excelência, viu-se diante de um desafio intelectual que testava os limites de sua própria razão. Ele se recusava a aceitar o sobrenatural, mas também não conseguia mais ignorar os sussurros que emanavam dos arquivos, as anomalias que as estatísticas não podiam explicar, as sombras que a luz da lógica não conseguia dissipar. A tragédia do HMS Terror não era apenas uma história de sobrevivência no Ártico. Era uma anomalia persistente, um eco gélido que teimava em desestabilizar a ordem do mundo que ele, Dr. Eduardo Braga, se esforçava para compreender. E era essa teimosia do inexplicável que o forçaria a confrontar a possibilidade de que algumas verdades, talvez, devessem permanecer congeladas. O terror e o Erebus, outrora símbolos da inabalável determinação britânica, jaziam agora engolidos pelo silêncio opressor do gelo, como navios fantasma à deriva num pesadelo branco. O que começou como um aprisionamento, uma rotina de dias monótonos e noites intermináveis, logo cederia lugar a uma série de eventos que desafiariam a lógica e a sanidade dos homens mais resilientes da Marinha Real. Os diários de bordo, meticulosamente mantidos até certo ponto, e os relatórios internos, mais tarde expurgados dos registros oficiais, narram os primeiros sinais de uma anomalia que o capitão Crozier, um homem de ciência e pragmatismo, jamais poderia ter previsto. A disrupção inicial manifestou-se de forma sutil,
quase imperceptível. As bússolas, antes instrumentos de precisão absoluta, começaram a apresentar desvios anômalos. Não eram falhas mecânicas, nem a simples influência da proximidade do polo magnético, para o qual estavam preparados. Eram oscilações erráticas, pequenas trepidações na agulha, que indicavam uma força externa, um campo desconhecido, interferindo com a ordem natural. O astrônomo do terror, Henry Goodsir, um jovem meticuloso, registrou em seu caderno pessoal o crescente desespero em obter uma leitura precisa. As estrelas giram, o norte dança, escreveu ele numa anotação quase ilegível, datada de meados de setembro de 1846. Os cronômetros, aferidos com rigor britânico, também pareciam perder a sincronia, adiantando ou atrasando-se em minutos aleatórios, desfazendo a espinha dorsal de qualquer navegação precisa. O tempo, aquela dimensão tão sólida e mensurável, começava a se curvar. Em meio à confusão dos instrumentos, surgia um fenômeno ainda mais inquietante. Um frio que não provinha do ar gelado do Ártico, mas parecia emanar das profundezas do próprio navio. Os marinheiros o chamavam de frio. Errado. Não era o frio mordaz que congelava as narinas e estalava a madeira. Era uma frieza insidiosa, que penetrava os ossos e parecia drenar o calor do corpo, mesmo quando se estava aquecido pelo fogo do fogão. Começou no convés inferior, espalhando-se gradualmente, como uma doença sonfebre, um calafrio metafísico que gelava a alma antes mesmo de tocar a pele. Relatos em cartas de marinheiros, algumas recuperadas e censuradas mais tarde, descrevem uma sensação de peso no peito, uma fadiga inexplicável, acompanhada de calafrios que não cessavam, mesmo debaixo de várias camadas de lã e peles. Era o toque de algo que a ciência do século XIX não sabia nomear. E então, os sons. No silêncio sepulcral do Ártico, onde cada rangido da madeira e cada estalo do gelo eram amplificados, os homens do terror começaram a ouvir algo mais. Inicialmente, eram sussurros distantes, um lamento baixo que parecia vibrar através do casco do navio, como se a própria estrutura estivesse viva e sofresse. Depois, os sussurros se tornaram mais definidos, embora ainda incompreensíveis, como vozes falando uma língua esquecida. Composta por cliques e estalos que ecoavam a natureza granular da rocha ou o atrito do gelo. Alguns juravam ouvir o que pareciam ser cantos guturais, vindo de debaixo do navio, do abismo escuro da água congelada, ou talvez das profundezas do próprio gelo. O Dr. Harry Goodsir, o naturalista, um homem de raciocínio afiado, tentou atribuir os ruídos aos deslocamentos do gelo, à pressão exercida sobre o casco. Mas a regularidade, a cadência, a sensação de que eram sons deliberados logo desmentiram sua hipótese. As visões vieram em seguida, ou talvez sempre estivessem lá, apenas veladas pela negação. Formas fugazes na névoa ártica, silhuetas que se moviam na periferia da visão, desaparecendo quando se tentava focar. Eram espectros borrados, sombras sem corpo, que pareciam escorregar entre os icebergs distantes ou emergir da própria paisagem branca. A princípio, os marinheiros atribuíram as aparições à exaustão, ao frio extremo ou à monotonia alucinante do ambiente. Mas quando mais e mais homens, individualmente e em pequenos grupos, começaram a relatar as mesmas visões, figuras alongadas, de proporções desumanas, se movendo com uma fluidez impossível através do gelo e da neblina, a possibilidade de alucinação coletiva se tornou insuficiente. O sargento John Shaw, um veterano de Gibraltar, conhecido por sua sobriedade, relatou ter visto um gigante de pedra emergir brevemente de uma camada de neblina densa, a centenas de metros do navio, antes de se dissolver no ar. Seu relato, embora inicialmente recebido com ceticismo, começou a ganhar peso
quando outros marinheiros testemunharam visões semelhantes. A tripulação, um corpo antes coeso e disciplinado, começou a manifestar os primeiros sinais de uma lenta desintegração. O medo, antes uma emoção controlável, começou a corroer a moral. A disciplina, antes inquebrantável, dava lugar a cochichos nervosos e a olhares furtivos para o gelo circundante. A fé na ciência e na ordem, o pilar de sua existência como marinheiros e exploradores, começou a desmoronar diante do inexplicável. Crozier, um líder nato, sentia o pulso da tripulação enfraquecer. Ele tentava manter a rotina, reforçar a ciência, buscar explicações lógicas para os fenômenos. Mas mesmo ele, em seus momentos de solitude, devia sentir o toque gelado da incompreensão. Algo estava despertando. Ou talvez sempre esteve lá, adormecido sob milênios de gelo. E a presença do terror e de seus homens havia inadvertidamente rompido seu letargo. Os primeiros contatos não foram de violência explícita, mas de uma invasão mais sutil e insidiosa. Uma perturbação da própria realidade. O Ártico não era apenas uma barreira natural. Era a porta para uma outra dimensão, onde a sanidade humana era o primeiro e mais frágil dos obstáculos a serem superados. A Marinha Real Britânica sempre foi uma fortaleza de ordem e razão. Seus navios, máquinas de precisão movidas pela ciência e pela disciplina, representavam o ápice da conquista humana sobre a natureza. Mas o Ártico não era a natureza como eles a conheciam. Era algo anterior, algo que ria da lógica e sussurrava nos espaços entre as estrelas. E os homens do HMS Terror, comandados pelo capitão Francis Crozier, começaram a sentir isso bem antes da fome ou do frio extremo. As primeiras anomalias não vieram com o som ensurdecedor do gelo esmagando o casco, nem com a visão desoladora da imensidão branca sem fim. Vieram como sussurros no éter, como falhas na própria tapeçaria da realidade que os marinheiros tanto confiavam. O doutor João Mendes, em suas análises aprofundadas, sempre destacou a sutil perversidade desses primeiros sinais. Eram ameaças invisíveis, insidiosas, que corroíam a certeza antes de atacar o corpo. O diário de bordo do terror, fragmentado e com páginas arrancadas, mas reconstruído através de cuidadosa paleografia e cotejo com outros documentos da época, incluindo relatórios de expedições anteriores com estranhas notas marginais sobre perturbações elétricas, revela a confusão inicial. As bússolas, antes fiéis guias para qualquer ponto do globo, começaram a enlouquecer. Agulhas giravam sem sentido, apontando para o céu ou para o próprio convés, ignorando o magnetismo terrestre. Os cronômetros de precisão, essenciais para a navegação por longitude, atrasavam ou adiantavam em ritmos imprevisíveis, como se o tempo ali, no coração daquele deserto gelado, também tivesse perdido sua rigidez. No início, a tripulação e os oficiais atribuíram as falhas a fenômenos magnéticos polares intensos, algo esperado em latitudes tão extremas. Crozier, um homem pragmático e um mestre em navegação, tentou compensar, recorrendo à navegação celestial sempre que possível, sob um céu que, ironicamente, se mantinha estranhamente límpido e deslumbrante, adornado por auroras que pareciam pulsos de uma consciência alienígena. Contudo, a persistência e a aleatoriedade das falhas desafiavam qualquer explicação científica conhecida. Não era apenas uma perturbação. Era uma negação da ordem, um presságio do que viria. O segundo sinal, e talvez o mais perturbador, foi o que alguns marinheiros começaram a chamar de frio errado. Não era o frio habitual do Ártico, que queimava a pele e congelava o fôlego. Este era um frio diferente, um que parecia emanar de dentro, das profundezas do próprio navio, subindo pelas tábuas, mesmo quando as caldeiras estavam a pleno vapor e os braseiros crepitavam. Era um frio que gelava os ossos e parecia congelar o sangue nas veias, não por temperatura,
mas por uma sensação de vácuo, de ausência, como se a própria energia vital fosse sugada. Muitos relatavam calafrios inexplicáveis, mesmo sob camadas de lã e peles. O efeito era cumulativo, um torpor que antecedia a prostração. Dr. Kutzer, o cirurgião do Erebus, havia anotado em um rascunho de relatório encontrado anos depois em um bolso de casaco abandonado, sobre uma letargia incomum e uma palidez extrema em alguns homens, não correlacionada com a dieta ou a temperatura ambiente. Crozier, em seus apontamentos, mencionou um desânimo gélido que permeia a tripulação, como se o espírito lhes fosse drenado. Não era fadiga, era uma espécie de desvitalização, um prenúncio do que o gelo faria fisicamente mais tarde, mas que começava a corroer a alma. Então os sons começaram. No silêncio sepulcral do Ártico, onde cada rangido do gelo era amplificado e cada passo na neve ecoava por milhas, surgiram ruídos que não se encaixavam em nada familiar. Sussurros de pedra, como se gigantescas formações rochosas se arrastassem sob o permafrost. Lamentos distantes, um coro baixo rouco, que parecia vir de dezenas de quilômetros de profundidade, de um abismo insondável. Não eram sons que se pudesse identificar, eram sons de um mundo primordial, de uma geologia que respirava, de entidades que habitavam a antessala da existência. Os marinheiros, homens acostumados aos uivos do vento e ao estalo das velas, ficaram inquietos. Alguns se agarravam a terços, outros bebiam para afogar o medo que não podiam nomear. E com os sons vieram as visões. Flechas na periferia do campo de visão. Formas que se moviam na névoa gélida, mais escuras que a escuridão ou mais brancas que a neve. Criaturas espectrais que pareciam se contorcer na aurora boreal, dançando em uma dimensão que os olhos humanos não deveriam perceber. Não havia descrições unânimes, apenas a certeza de que algo estava lá, observando, movendo-se, à espreita. Um dos grumetes jurou ter visto uma criatura com múltiplos olhos refletidos no gelo, em uma breve trégua na névoa. Seus relatos eram rapidamente desacreditados pelos oficiais, atribuídos ao tédio, mas até ele, nas quietudes da sua cabine, admitia para si mesmo a sensação de que o navio não estava sozinho, de que algo o cercava, algo que não era feito de carne nem de osso, nem de gelo. O Ártico não era mais apenas uma paisagem hostil. Era um predador, e suas ferramentas eram o frio que gelava a alma, os sons que torturavam a mente, e as visões que faziam duvidar da própria sanidade. Os homens do terror não estavam apenas presos, estavam sendo caçados por algo que habitava as profundezas do gelo, algo que as anomalias magnéticas e o frio errado eram apenas o chamado, o prelúdio da revelação final. O palco estava montado. O horror tinha começado. A claustrofobia era o ar que os homens do HMS Terror respiravam. Meses encalhados, o navio rangendo sob a pressão do gelo, um monstro marinho em agonia lenta. Mas não era o frio que os matava, nem a fome que ainda se fazia suportável pela disciplina militar. Era o silêncio branco, o vazio ensurdecedor do Ártico, pontuado por algo que não deveria existir. O capitão Francis Crozier, um homem de ferro forjado em 1000 tempestades, sentia a rachadura em sua própria têmpera. As bússolas não apenas oscilavam, elas giravam em frenesi quando os lamentos subterrâneos se intensificavam. Os ponteiros tremendo como folhas de medo, não mais obedientes à magnética terrestre, mas a uma força alienígena. Os cronômetros paravam, reiniciavam, marcavam um tempo que não era o tempo do mundo, mas o de uma dimensão que lentamente os invadia. A tripulação, antes tão robusta, definhava em um espectro de sintomas inéditos e aterrorizantes. Alguns murmuravam em dialetos esquecidos, línguas que jamais haviam aprendido, vozes que pareciam não ser suas. Outros esculpiam formas geométricas impossíveis no gelo do convés,
símbolos que ecoavam os padrões fractais das auroras, seguindo um impulso irracional e compulsivo. A pele de muitos adquiria uma palidez cerosa, marmórea, e seus olhos fixavam-se em pontos além da parede da cabine, como se vissem algo que os humanos não forem feitos para contemplar. Algo que estava sempre lá, mais velado. O frio errado, antes uma sensação sutil e perturbadora, agora emanava da própria estrutura do navio, permeando o convés, as vigas, as entranhas da embarcação, com uma frieza que não era térmica, mas existencial. Não era o frio glacial do Ártico, mas um frio que corroía a alma, que congelava a esperança e, de alguma forma, distorcia a percepção e a sanidade. O Dr. Harry Goodsir, o cirurgião assistente, um homem de ciência e razão, registrava em seu diário uma crescente perplexidade, beirando o desespero. Não havia escassez de suprimentos, e o escorbuto, apesar de presente, não explicava a deterioração mental acelerada e a crescente apatia dos homens, nem as estranhas transformações físicas. Ele descrevia alucinações coletivas, visões vívidas de formas espectrais, dançando na névoa de gelo. Rostos congelados emergindo da neblina, não mais como meras visões, mas como presenças que pairavam. O mais perturbador, contudo, eram os sonhos. Quase todos a bordo sonhavam a mesma coisa: uma estrutura colossal sob o gelo, pulsando com uma luz fria e inumana, emitindo um zumbido que não era ouvido, mas sentido nos ossos, um tremor vibratório que reverberava na medula. Foi a partir desses relatos oníricos, estranhamente convergentes em seus detalhes mais íntimos, que o Capitão Crozier concebeu a ideia que selaria o destino do terror. Em sua luta desesperada para manter a sanidade coletiva, ou talvez para compreender o inimigo invisível, ele ordenou uma perfuração profunda no gelo. Não para buscar água, nem para testar a espessura, mas para verificar a fonte daquelas estranhas anomalias, dos sons e do frio não natural. Foi uma decisão tomada em meio a um desespero crescente, quase uma capitulação à irracionalidade que os cercava, um mergulho no abismo que se abria sob eles. A broca, impulsionada pelo vapor, desceu por dezenas de metros, atravessando camadas de permafrost milenar, sedimentos de eras esquecidas, até atingir algo que não era rocha, nem gelo comum, nem qualquer material conhecido pela geologia humana. O testemunho está fragmentado em poucas linhas rasuradas no diário de Crozier e nas anotações caóticas de Goodsir, mas a essência é uniformemente aterrorizante. No diário do cirurgião, uma entrada posterior, escrita com caligrafia tão trêmula que mal é legível, detalha o que emergiu da perfuração. Não foi um mineral comum, nem um fóssil. Era uma substância que desafiava toda a categorização científica e a lógica humana. Brilhava com uma luz interna pálida, quase imperceptível, a luz do dia ártico, mas visível na penumbra dos compartimentos internos, um tom azul esverdeado fantasmagórico. Era gelada ao toque, de uma forma que queimava a pele, não com calor, mas com uma dor gélida, e sua textura negava sua dureza. De alguma forma, ela absorvia o som ambiente, criando um vácuo auditivo em seu entorno imediato. E os homens que se aproximavam dela eram tomados por um frio avassalador, que penetrava as roupas e a carne, paralisando os músculos e a mente. O mais assustador, porém, foi a ressonância imediata e catastrófica. Quando essa substância foi trazida a bordo, o frio errado que permeava o navio se intensificou exponencialmente, transformando o ar em algo denso. Os lamentos que antes eram distantes, agora reverberavam dentro do casco, manifestando-se como ecos de vozes alienígenas, de cantos ululantes que não tinham origem humana, mas pareciam vir de um espaço-tempo distorcido. Os homens que estavam próximos à substância viam-se imobilizados por um terror catatônico, seus olhos arregalados e vítreos, refletindo um horror incompreensível. Suas faces, antes pálidas,
começavam a adquirir um brilho sutilmente translúcido, como se o gelo de seu entorno começasse a se infiltrar em sua própria essência, transformando-os em esculturas vivas e inertes. Esta substância, que em minha pesquisa me refiro como a estrutura primordial, é a peça que falta no quebra-cabeça da tragédia do terror. Não se tratava de uma rocha ou um mineral terrestre. Era uma manifestação física de algo que dormia sob o Ártico. Uma tecnologia ou forma de vida que operava em parâmetros completamente alheios à nossa compreensão da física e da biologia. Sua presença não era apenas energética, mas intrusiva. Uma psionicidade cósmica que atacava diretamente a mente humana, desintegrando a lógica e a sanidade de dentro para fora, como um vírus da consciência. A petrificação dos homens do terror não seria, portanto, apenas uma metáfora para o congelamento físico. Era uma transmutação, uma fusão forçada com a própria essência do frio primordial. Uma assimilação de sua consciência pela entidade que inadvertidamente despertaram. Seus corpos gradualmente se tornaram condutores, testemunhas silenciosas de uma horrível metamorfose. Os arquivos brasileiros, sempre tão ricos em detalhes sobre a presença britânica no Atlântico Sul e, por extensão, nos portos de Scala rumo ao norte, curiosamente guardam uma breve correspondência do cônsul imperial brasileiro em Londres, datada de 1848, dirigida ao Ministério das Relações Exteriores. Nela, ele menciona a inquietação velada nos círculos navais ingleses, não apenas pela perda da expedição de Franklin, mas por algo intangível, um sussurro de loucura que parecia assombrar os relatos dos poucos navios de busca que retornavam. Marinheiros que não viam o que deveriam, mas ouviam o que não podiam. Ele descreve uma moléstia da mente que afligia alguns marinheiros resgatados de outras embarcações que se aventuraram na região. Homens que haviam sido encontrados em estado de choque profundo, com a pele curiosamente fria ao toque e os olhos vazios, fixos num ponto distante e terrível, incapazes de relatar qualquer coisa além de um silêncio que gritava, ou de a verdade congelante sob o mundo. Essas poucas linhas, arquivadas entre relatórios comerciais e notas diplomáticas sobre o café, são uma faísca no escuro, uma prova sutil e perturbadora da natureza do encobrimento. Elas sugerem que a coroa britânica não estava apenas encobrindo um fracasso colossal de expedição, mas uma contaminação, uma doença existencial que podia se espalhar para além do círculo polar. A estrutura primordial não matava pela força bruta, mas pela subversão da realidade, transformando a vítima em um monumento ao seu próprio horror. E o HMS Terror, aprisionado no abraço glacial, havia se tornado o altar de uma descoberta indizível. E seus homens, os primeiros e mais terríveis sacrifícios, não a natureza implacável, mas a indiferença cósmica de algo que residia nas profundezas do mundo, esperando para se manifestar. O que o capitão Crozier registrava como anomalias persistentes no diário de bordo e o que os marinheiros sussurravam nos convés gelados transcendia rapidamente o simples mau funcionamento dos instrumentos ou o terror da privação. O Ártico, antes uma tela de gelo indiferente, começou a revelar seu rosto verdadeiro, sua verdadeira essência predadora. Não era apenas o frio que se intensificava, mas a sua qualidade que se alterava para algo indizível. Um frio vivo, que parecia respirar e se infiltrar não através da pele, mas da própria essência dos ossos e da mente. É aqui que os relatos, fragmentados e quase incompreensíveis, começam a se alinhar com padrões de uma anomalia psíquica documentada em outras latitudes do planeta, embora jamais com tamanha virulência e poder transformador. Os marinheiros do terror, homens forjados em aço e disciplina pela Marinha Real, começaram a quebrar de maneiras que a medicina naval da época jamais poderia prever ou compreender.
O que inicialmente era descrito como tremores incontroláveis ou rigidez muscular súbita, evoluía rapidamente para o estado catatônico que a fome e o escorbuto, por si só, não poderiam justificar. Testemunhos indiretos, obtidos anos mais tarde por pesquisadores que revisitaram arquivos navais em Portsmouth e correspondências cifradas entre oficiais da coroa, mencionam casos assustadores de homens que, mesmo de pé ou sentados, permaneciam imóveis por horas a fio, com os olhos fixos em um ponto invisível, suas feições distorcidas por uma agonia silenciosa, quase petrificada, como se o pavor tivesse solidificado seus músculos faciais. Este fenômeno não era meramente físico. As alucinações, antes fugazes vislumbres na névoa ou na periferia da visão, tornaram-se visões compartilhadas e persistentes, invadindo a realidade consensual da tripulação. Formas indistintas, de proporções desumanas, pareciam mover-se sob a superfície do gelo, projetando sombras longas e distorcidas que pareciam desafiar a física da luz. Essas sombras, às vezes, pareciam ter uma densidade própria, um frio mais intenso que as demais, quase como se o próprio vazio do espaço estivesse sendo moldado em uma representação disforme. Em certas noites, sob auroras que dançavam com cores de um pesadelo febril e não natural, a tripulação jurava ver estruturas colossais, não de gelo ou pedra comum, mas de uma matéria orgânica e mineral fundidas de forma grotesca, pulsando fracamente sob a crosta ártica, como um coração gigantesco e esquecido do mundo, ou talvez um cérebro adormecido. Os sons também se tornaram mais articulados, mais aterrorizantes e diretos. O que antes eram sussurros inaudíveis, agora eram ressonâncias profundas e penetrantes, como o ranger de montanhas se movendo sob uma pressão inimaginável, ou o lamento arrastado de uma criatura que respirava o próprio vácuo. Um som que parecia vibrar nos ossos do crânio. Alguns diários pessoais, recuperados décadas depois por expedições de busca americanas e russas e posteriormente analisados em sigilo por uma comissão intergovernamental de patologia psíquica, cujos relatórios foram convenientemente perdidos em trânsito para o Rio de Janeiro na década de 1930, conforme documentos desclassificados recentemente indicam, um triste padrão de encobrimento que vemos em muitos casos de difícil classificação, revela a crescente certeza da tripulação de que esses sons não eram do navio ou do gelo, mas de uma entidade subjacente, consciente e malevolente. Um dos trechos mais perturbadores falava de vozes sem boca que pareciam ecoar diretamente nas mentes dos homens, sussurrando segredos ancestrais que desfaziam a própria estrutura da sanidade, revelando verdades sobre o cosmo que a mente humana não foi feita para suportar. O capitão Crozier, embora um homem de ciência e fé inabaláveis em sua origem irlandesa, começou a demonstrar sinais de profunda e irreversível perturbação. Seus registros tornaram-se menos sobre a navegação e mais sobre a luta interna contra algo que ele não conseguia nomear, um inimigo sem forma ou substância. Ele descrevia uma pressão no tempo, onde os dias se estendiam em eternidades de sofrimento gélido e as horas se contraíam em segundos de pavor agudo. Uma desorientação temporal que se somava à espacial. A própria bússola, que já havia falhado, parecia agora indicar direções impossíveis, apontando não para o norte magnético ou geográfico, mas para um ponto de convergência de todo o horror. Uma anomalia que existia em um plano além do físico, uma fenda no tecido da realidade. A comida, já escassa, tornou-se intragável não apenas por sua escassez, mas porque os homens começaram a relatar que ela tinha um gosto de gelo antigo. Um sabor metálico e amargo que não vinha do preparo ou da deterioração, mas que parecia emanar da própria substância da água e do ar que permeavam o navio. A água doce que conseguiam derreter do gelo tinha um brilho esverdeado fraco
e causava náuseas indescritíveis, acompanhadas de calafrios que não eram de frio, mas de repulsa visceral, como se estivessem consumindo algo profano. Esses sintomas não condiziam com a intoxicação por chumbo, frequentemente citada como causa principal na narrativa oficial, mas sim com uma forma de contaminação energética ou psíquica, uma malevolência que infectava a própria matéria. O frio errado, aquele frio que gelava os ossos mesmo em frente ao fogo, intensificou-se para se tornar o tormento principal. Ele se tornou uma presença palpável, um abraço esmagador que drenava o calor vital não só do corpo, mas da própria alma. Os marinheiros relatavam sentir as veias congelando-se, não por hipotermia, mas como se o sangue se transformasse em uma seiva espessa e cristalina que estancava a vida. O toque da pele do outro era gélido ao extremo, mesmo sob camadas de roupas, e a respiração parecia congelar no ar antes de exalar completamente, formando cristais que feriam a garganta. Este não era o frio da natureza, mas o frio do vácuo absoluto, de um abismo além da vida e da morte, que parecia infundir-se nos tecidos e endurecer os músculos, preparando os homens para uma transição medonha. Os últimos dias a bordo do HMS Terror, antes do abandono forçado do navio, foram marcados por uma paisagem humana de estátuas vivas e cambaleantes. Homens se moviam lentamente, como se seus membros estivessem presos em âmbar congelado, seus movimentos tornando-se gradualmente mais rígidos e robóticos. Suas falas eram arrastadas, muitas vezes interrompidas por espasmos de terror incontrolável ou por períodos de mudez absoluta, com seus lábios azuis se movendo sem som. O horror do desconhecido havia se manifestado, não como um monstro em forma e carne, mas como uma desconstrução da realidade, um ataque direto à percepção, à sanidade e à biologia humana. A transformação estava em curso, lenta e inexorável, preparando os homens para se tornarem os monumentos gélidos de uma verdade cósmica que o Ártico protegia com seu silêncio mortal. O terror, em seus últimos suspiros no gelo, não era apenas um navio preso, mas uma câmara de transmutação macabra, e seus ocupantes, as primeiras vítimas conscientes de uma entidade que agora não sussurrava nas profundezas, mas rugia nas mentes e nos corpos dos homens, exigindo sua forma final. A jornada para desvendar o que realmente aconteceu no terror não é uma expedição para o gelo, mas para as profundezas poeirentas dos arquivos, labirintos de papel e tinta esquecida nas entranhas da burocracia imperial. Nossa equipe, liderada pelo Dr. Mendes, um historiador naval brasileiro conhecido por sua obstinação em desenterrar verdades inconvenientes e sua expertise em documentação de eventos anômalos em contextos coloniais, mergulhou em décadas de documentos da Marinha Real Britânica, correspondências diplomáticas, diários de bordo oficiais e não oficiais, relatórios médicos que jamais deveriam ter vindo a público. Cada folha era uma peça em um quebra-cabeça macabro. A primeira camada de silêncio, aquela que falava apenas de inanição e hipotermia, rapidamente se desfez sob o olhar atento e cético de Mendes. O que encontramos, e que a coroa britânica tentou apagar com um zelo quase patológico, eram descrições recorrentes e perturbadoramente uniformes dos corpos dos marinheiros. Não eram apenas homens mortos pelo frio. Eram estátuas. Relatos iniciais de resgate, sumariamente classificados como exageros de marinheiros assustados, descreviam corpos rígidos em poses antinaturais, com feições de terror congeladas em um nível que transcendia a rigidez cadavérica normal. Pareciam de pedra, escreveu um oficial em um diário não oficial, grafia apressada e trêmula, como se tivessem sido petrificados no momento de seu maior pavor, mas sem qualquer indício de calcificação ou rigidez de congelamento comum. Havia um brilho estranho em suas peles,
Essa não era a linguagem de congelamento. Era algo mais, um testemunho macabro de uma transformação, de um processo que desafiava a fisiologia e a decomposição conhecidas. Dr. Mendes, com sua experiência em analisar documentos de epidemias, pragas e eventos inexplicáveis que assolaram o Brasil colonial, onde a ciência europeia, muitas vezes arrogante, falhava em compreender fenômenos locais, atribuindo-os à superstição ou miasmas, notou um padrão familiar de negação e reclassificação. Assim como doenças tropicais devastadoras eram por vezes atribuídas a maus ares em vez de causas biológicas reais e complexas, o destino do terror foi convenientemente enquadrado na narrativa do Ártico implacável, ignorando as anomalias gritantes. Era a mesma lógica de controle de narrativa, a mesma aversão ao inexplicável. Em meio a relatórios de suprimentos e registros de navegação, surgiam notas de rodapé esparsas, algumas quase apagadas pela passagem do tempo e pela intenção velada de ocultamento. Uma delas, rabiscada à margem de um diário do médico subalterno, a bordo do Erebus, o outro navio da expedição, mencionava a síndrome da apatia gélida, uma condição que ia muito além da hipotermia severa ou do congelamento. Os homens afetados, descrevia ele com crescente desespero, tornavam-se catatônicos, como os olhos fixos em um ponto invisível, murmurando palavras incompreensíveis sobre o frio que sente e as formas que se movem na névoa de silêncio. Não era delírio febril, não era escorbuto avançado, era a manifestação de um horror que se infiltrava diretamente na mente, paralisando-a de dentro para fora. A investigação de Mendes desenterrou também transcrições fragmentadas e higienizadas de depoimentos de inuites, coletados décadas após o desaparecimento. Estes, por gerações, contavam lendas de um grande espírito de gelo, ou aquilo que rouba o calor, uma entidade capaz de sugar a essência quente dos homens e transformá-los em figuras imóveis, como se o tempo tivesse parado dentro deles. Antes, a Marinha Britânica havia interpretado isso como mera superstição local, folclore pitoresco. Agora, sob a ótica dos corpos do terror e dos relatos de insanidade, essas narrativas ancestrais ganhavam um peso assustador, uma ressonância perturbadora. O que para os inuites era uma entidade mítica, para os marinheiros ocidentais poderia ter sido uma manifestação palpável, mas incompreensível. Uma realidade cósmica que sua ciência não estava preparada para processar. A tensão nos arquivos aumentava a cada descoberta. Cada revelação, um arrepio gélido. Mapas desdobrados revelavam anotações meticulosas sobre anomalias magnéticas persistentes em uma área específica, precisamente onde os navios ficaram irremediavelmente presos no gelo. As bússolas não apenas oscilavam, elas giravam descontroladamente. Os cronômetros não apenas enlouqueciam, eles saltavam no tempo, um fenômeno que sugeria não apenas um campo magnético irregular, mas algo que manipulava a própria estrutura do espaço-tempo em sua proximidade. Uma teoria marginal, descartada sumariamente por geólogos da época como fantasia, falava de fraturas telúricas profundas que poderiam expor forças geológicas anômalas subjacentes à crosta terrestre. Hoje, soa menos como ciência e mais como um eufemismo conveniente para algo muito mais sinistro e inexplicável. O Dr. Mendes insistiu em uma análise detalhada dos poucos artefatos recuperados dos locais de busca. Aqueles que não foram saqueados ou simplesmente deixados à mercê do Ártico. Botões de uniforme, fragmentos de madeira polida, pedaços de corda endurecida. A análise microscópica revelou algo que desafiava a lógica da degradação em ambientes gélidos. Alguns tecidos apresentavam microcristalizações que não eram de água. Eram composições minerais complexas, inorgânicas, que não deveriam estar ali,
incrustadas nas fibras, como se a própria estrutura atômica dos materiais tivesse sido rearranjada por uma pressão interna indescritível, por uma força de coesão além da compreensão humana. Era a petrificação em um nível celular e molecular, a matéria sendo reescrita. A coroa britânica, em sua arrogância imperial e crença inabalável na superioridade da razão ocidental e do domínio sobre a natureza, classificou tudo como fenômenos naturais extremos ou surtos de loucura coletiva induzidos pela privação. Mas a consistência dos relatos, desde o médico do navio até os inuites, pintava um quadro diametralmente diferente. Não era a insanidade a causa, mas a consequência direta de uma invasão. E o frio não era o assassino. Era a ferramenta, ou talvez a própria manifestação de algo primevo que aguardava na escuridão sob o gelo. Algo que, finalmente, havia sido perturbado por intrusos em seu sono milenar. Nossa investigação, metódica e implacável, desvendava um horror muito mais metódico e antigo do que qualquer acidente naval. Os homens do terror não foram vítimas da natureza, mas cobaias involuntárias de uma verdade cósmica que a coroa, com toda a sua megalomania e orgulho, preferiu esconder por séculos, deixando seus homens como testemunhas silenciosas de gelo para um terror que ainda dorme sob o manto branco do mundo. O que eles viram, o que eles sentiram e o que eles se tornaram é uma advertência gravada em cada fibra congelada, em cada sussurro silenciado dos arquivos. Um eco de frio que transcende o tempo e o espaço. Os relatórios oficiais, caros ouvintes, pintaram um quadro de desespero e infortúnio. A fome que corroía, o escorbuto que debilitava, o chumbo que incidia nos ossos. Mas para o especialista que vos fala, esta narrativa é um véu transparente. Um esforço compreensível para racionalizar o irracional, para conter a verdade em moldes científicos que ela jamais respeitou. A tragédia do HMS Terror não foi uma equação simples de privação e elementos inclementes. Foi o resultado de uma confrontação direta com o inominável, com aquilo que jazia adormecido sob milênios de gelo, a Estera, um segredo ancestral tão antigo quanto o próprio tempo, um segredo que a vastidão branca guardava com zeloso silêncio, uma verdade cósmica que deformaria qualquer mente que a ousasse tocar. O capitão Francis Crozier, em seus últimos registros quase ilegíveis, não escrevia sobre frio ou canibalismo. Ele clamava sobre o frio errado que não vinha do ar, mas da própria madeira do navio, das entranhas do casco, da pedra do permafrost. Ele descrevia o silêncio que devorava o som, não por ausência, mas por uma presença esmagadora que absorvia a realidade, distorcendo-a. Os sussurros que assombravam a tripulação não eram apenas delírios da fome. Eram a voz sibilina de uma entidade que penetrava as mentes, desmontando a sanidade com precisão de um cirurgião cósmico, revelando falhas na psique humana que jamais se pensou existirem. A lógica se desfazia, a hierarquia se dissolvia, a própria identidade dos homens se fragmentava sob a pressão invisível daquele horror. A revelação para Crozier e para aqueles poucos que ainda mantinham um fiapo de consciência lúcida não veio como uma explosão violenta, mas como um lento e inexorável congelamento da alma, uma paralisia gélida que antecedia a morte física. O que a Marinha Britânica rotulou como doença mental ou efeito da privação, nós, hoje, com a distância do tempo e o olhar descompromissado da Academia Brasileira, identificamos como uma forma de invasão psíquica sistemática, uma possessão que não buscava controle, mas a transfiguração. Aquele frio, meus caros, não era apenas uma temperatura extrema, era a assinatura energética de uma força primeva, um vácuo
de emoções e tempo. Uma entidade consciente que buscava moldar a carne e o espírito dos intrusos, aprisionando-os em um limbo de existência congelada. O clímax para Crozier ocorreu não num confronto físico, mas na terrível compreensão de que a luta era existencial. No convés do terror, com o gelo esmagando o casco e a luz fantasmagórica da aurora boreal pintando o céu em tons alienígenas, a batalha final foi travada entre a vontade humana e a indiferença cósmica da maldição. Enquanto a tripulação se desintegrava em fratricídio e loucura, em atos de desespero que a história oficial tentou em vão justificar, a essência da maldição se manifestava plenamente. Ela não os matava para consumir seus corpos, ela os transfigurava. Os homens não estavam morrendo de inanição comum. Estavam se tornando monumentos de seu próprio horror, efígies vivas do terror cósmico que os consumia. Seus corpos, quando eventualmente encontrados décadas depois, preservados de forma antinatural, não eram meros restos mumificados pelo gelo ártico. Eram esculturas grotescas de pavor, suas feições contorcidas em um grito silencioso que o tempo não ousou apagar. Uma testamentação horripilante do processo de petrificação. As estátuas de gelo que mencionei no título não são uma metáfora poética, prezados ouvintes. São a representação literal do que ocorreu. A carne foi petrificada não por um frio comum, mas por um frio de vácuo. Um frio de pento distorcido. Um frio que congelava a alma e aprisionava a consciência em um estado de horror eterno, mantendo-as perpetuamente lúcidas em sua agonia gélida, testemunhas silenciosas de uma dimensão abissal. Crozier, o último bastião de sanidade a bordo, testemunhou essa transmutação derradeira. Ele viu seus homens, antes robustos e resilientes, tornarem-se cascas vazias, efígies congeladas de uma dor que transcendeu o físico e invadiu o reino do metafísico. Há fragmentos de seu diário que sugerem uma última terrível visão: a paisagem gélida ao redor, o navio preso e o céu ártico se fundindo em uma entidade única, colossal e indizível, que o observava com uma fome atemporal, uma compreensão avassaladora do seu lugar insignificante na tapeçaria cósmica, que o paralisou em seu último instante. Minha pesquisa em folclore ancestral e narrativas de contato com o desconhecido, tão ricas em nossa própria cultura brasileira, onde a vastidão da natureza também guarda segredos inomináveis, me ensinou que o vazio nem sempre é ausência. Às vezes, é uma plenitude insondável, um limiar para algo que a razão humana jamais deveria contemplar. No Ártico, Crozier cruzou esse limiar. Ele não lutou contra um monstro de gelo ou uma criatura de lendas terrestres. Ele enfrentou o próprio conceito de ausência de sentido, um predador que se nutria da percepção, da memória, da identidade. E na sua derrota, ele se tornou uma das mais terríveis evidências. O silêncio sepulcral do Ártico, agora compreendemos, não é o silêncio da paz, mas o silêncio de algo que respira sob a neve. A tragédia do terror foi a culminação de um despertar. A expedição de Franklin não encontrou a passagem do noroeste. Ela abriu uma porta para algo que agora, sabemos, não está mais adormecido. Os homens do terror são um testemunho petrificado de que a vastidão branca do Ártico não é apenas um obstáculo geográfico, mas um invólucro para o incompreensível. Uma tela translúcida para horrores cósmicos que a ciência oficial se recusa a nomear. Um véu translúcido para algo que dorme sob milênios de permafrost. E o frio que emana de suas tumbas de gelo não é residual, é um eco. Um convite silencioso da entidade que os transformou, à espreita, ainda faminta, sob a imensidão branca e indiferente do mundo, esperando o próximo navio, a próxima alma, a próxima verdade a ser congelada. O gelo não tem memória,
mas guarda segredos. O que se seguiu ao desaparecimento do HMS Terror não foi uma busca por sobreviventes, mas uma complexa e meticulosa operação de encobrimento. A coroa britânica, diante do indizível, optou pelo silêncio, pela narrativa fabricada. As expedições de resgate subsequentes, lideradas por figuras como Leopold McClintock, foram na superfície missões humanitárias. Na realidade, tornaram-se expedientes para gerir o dano, para controlar a narrativa. Os poucos vestígios encontrados, alguns pertences, corpos fragmentados, relatos dispersos dos inuites, foram sanitizados, filtrados e reinterpretados para se encaixarem em uma versão palatável. Homens sucumbindo ao frio e à fome, vítimas da indomável natureza ártica. Mas a verdade, como um eco nas profundezas de um cânion gelado, reverberava teimosamente. Os inuites, que haviam testemunhado a lenta e aterrorizante transformação dos homens do terror, foram convenientemente desacreditados. Suas histórias de homens enlouquecendo, de corpos que pareciam petrificados antes de sucumbirem ao frio, de uma doença que não era doença, foram descartadas como superstição nativa. Nos arquivos da Marinha Real, sussurros e relatórios contraditórios foram selados, muitos deles provavelmente destruídos. O terror de Crozier, os diários que ele talvez tenha tentado escrever em seus últimos momentos de sanidade, tudo foi varrido para debaixo de um tapete de gelo e burocracia. Os artefatos recuperados, os corpos que não estavam completamente desfeitos pela carnificina da inanidade ou pelo canibalismo forçado, foram estudados em segredo. O que os médicos da época viram nesses restos mortais? Que anomalias estavam presentes que não se encaixavam na patologia comum da fome ou do frio extremo? O silêncio que se seguiu é ensurdecedor. Não era apenas a privação que os transformava em monstros contra si mesmos, mas uma força externa, um contágio de desespero que corroía a própria essência da humanidade. Os esqueletos que hoje repousam no fundo do mar ou os que foram encontrados em terra parecem testemunhas silenciosas de uma agonia que transcendeu a dor física. A tragédia de Franklin tornou-se um mito, uma advertência sobre a audácia humana diante da natureza. Mas era uma mentira, um escudo contra uma verdade mais sinistra. A passagem do Noroeste foi eventualmente conquistada, mas a um custo que a humanidade ainda não compreende plenamente. O que os homens do terror despertaram não foi apenas um fenômeno natural, mas uma anomalia cósmica, um vestígio de um tempo em que a Terra não pertencia a nós. E essa anomalia, essa força primeva, não foi destruída. Ela apenas adormeceu novamente, aguardando outro toque, outro erro para se manifestar. O legado do HMS Terror não é apenas a história de uma expedição perdida. É o eco de um encontro com o incognoscível. Um lembrete sombrio de que sob a crosta de nossa civilização e sob milênios de gelo podem existir verdades que desfazem nossa realidade. A fragilidade da mente humana diante do puro horror existencial, a desintegração da lógica, a transformação de homens em estátuas de gelo, não por congelamento físico, mas por uma paralisia da alma. São as verdadeiras lições ocultas nessa tragédia. Esta é a busca dos segredos submersos. Trazer à tona as histórias que a história oficial preferiu esquecer. As verdades que a ciência ainda luta para decifrar. Os mistérios que transcendem a compreensão humana. Não somos apenas exploradores de arquivos, mas mergulhadores nas profundezas da memória coletiva, buscando as anomalias que definem o nosso passado, o nosso presente e, talvez, o nosso futuro. Se você foi tocado por esta narrativa, se o frio que emana dessas palavras gelou sua alma, eu convido a se juntar a nós. Inscreva-se no canal Segredos Submersos. Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas próximas investigações. Compartilhe este episódio com aqueles que ousam questionar,
que buscam além do véu da normalidade. Deixe seu comentário. O que você acredita que realmente aconteceu com os homens do HMS Terror? Que outras histórias adormecidas sob a neve, sob a terra, sob o mar, merecem ser trazidas à luz? O conhecimento é um farol na escuridão, e juntos podemos dissipar as sombras que tentam nos manter em ignorância. A verdade está lá fora, e muitas vezes ela está sob o gelo.